O resultado que você ainda não tem está atrás da página que você ainda não leu e do hábito que você ainda não transformou. Bem-vinda, bem-vindo ao Clube da Mente de Ouro. Aqui transformamos leitura em resultados. E hoje nós começamos o capítulo 7 do livro Poder do Hábito. O título do capítulo 7 é Como a Target sabe o que você quer antes que você saiba. Quando as empresas preveem e manipulam hábitos. Então é um título enigmático, né? Interessante no mínimo. Bom, só para a gente se posicionar, vamos nos colocar na mesma página. O livro Poder do Hábito é dividido em 3 partes. Nós já estudamos a primeira parte toda do livro, que trata dos hábitos dos indivíduos de sucesso. E agora nós estamos na segunda parte do livro, que trata das organizações. Hábitos de sucesso das organizações bem-sucedidas. É nessa parte do livro que nós estamos, capítulo 7, que começa hoje, que tem esse título que eu falei para vocês. Para abrir esse capítulo, gente, o livro, ele vai nos apresentar um personagem que, na minha opinião, é fascinante. Ele se chama Andrew Paul. É um estatístico. Estatístico é alguém treinado para enxergar padrões onde a maioria vê apenas escolhas aleatórias. Ok? Então, nós vamos fazer a leitura da parte 1 do capítulo 7. Logo depois, eu vou fazer com vocês aquele resuminho de sempre, né? Dos pontos mais importantes do texto. E a gente vai tirar as lições práticas para a nossa vida, tá ok? Então, vamos lá, fica comigo, que a leitura é muito interessante desse capítulo. Hoje, a gente vai fazer só a primeira parte do capítulo 7, tá? Então, vamos lá. Andrew Paul acabara de começar a trabalhar como analista de dados para a Target, quando alguns colegas do departamento de marketing pararam ao lado de sua mesa e fizeram o tipo de pergunta que ele nascera para responder. Seus computadores conseguem descobrir quais clientes estão grávidas, mesmo se elas não quiserem que a gente saiba? Olha a pergunta. Andrew era estatístico. A sua vida inteira girava em torno de usar dados para entender pessoas. Ele crescera numa pequena cidade de Dakota do Norte. E enquanto os amigos estavam frequentando a escola normal ou montando foguetes de brinquedo, Andrew estava brincando com computadores. Depois da faculdade, ele tirou um diploma em estatística e depois outro em economia. Enquanto a maioria de seus colegas do curso de economia da Universidade do Missouri rumavam para empresas de seguros ou órgãos burocráticos do governo, Andrew seguiu um caminho diferente. Ficara obcecado pelos modos como os economistas estavam usando a análise de padrões para explicar o comportamento humano. O próprio Andrew, na verdade, tentara a sorte em alguns experimentos informais. Uma vez ele deu uma festa e entrevistou todo mundo, perguntando quais eram suas piadas favoritas. Então ele tentou criar um modelo matemático de piada perfeita. Ele fez um cálculo aproximado da quantidade exata de cerveja que precisava beber para ganhar confiança, para falar com mulheres em festas, mas não tanta a ponto de ele fazer papel de idiota. Esse estudo em especial pareceu nunca dar certo. Mas ele sabia que aqueles experimentos eram brincadeira de criança comparados com o modo como as corporações americanas estavam usando os dados para investigar a vida das pessoas. Andrew queria participar daquilo. Então, quando ele se formou e ficou sabendo que a Hallmark, a empresa de cartões comemorativos,
estava contratando estatísticos em Kansas City, se candidatou e em breve estava passando os dias esmiuçando dados de vendas para descobrir se imagens de pandas ou de elefantes vendiam mais cartões de aniversário e se o que acontece na casa da vovó não sai da casa da vovó é mais engraçado em tinta vermelha ou azul. Era o paraíso para ele. 6 anos depois, em 2002, quando Andrew ficou sabendo que a Target estava procurando analistas de números, ele deu o salto. Ele sabia que a Target era uma outra ordem de magnitude em termos de coleta de dados. A cada ano, milhões de consumidores entravam nas 1.147 lojas da Target e forneciam terabytes de informações sobre si mesmos. A maioria deles não fazia ideia de que estava fazendo isso. Usavam seus cartões de fidelidade, trocavam cupons que tinham recebido pelo correio ou usavam um cartão de crédito, sem saber que a Target podia então relacionar as suas compras a um perfil demográfico individual. Para um estatístico, esses dados eram uma janela mágica para espiar a preferência dos consumidores. A Target vendia de tudo, desde alimentos até roupas, eletroeletrônicos e móveis para jardim. E rastreando de perto os hábitos de compra das pessoas, os analistas da empresa eram capazes de prever o que estava acontecendo dentro de suas casas. Alguém está comprando toalhas, lençóis, talheres, panelas e comida congelada? Essa pessoa provavelmente acaba de comprar uma casa nova ou está se divorciando. Um carrinho cheio de repelente, roupa de baixo infantil, uma lanterna, muitas pilhas, uma revista chamada Real Simple e uma garrafa de Chardonnay? O acampamento de verão está chegando e a mamãe mal pode esperar. Trabalhar na Target ofereceu a Andrew uma chance de estudar a mais complexa das criaturas, o consumidor americano, em seu hábitat natural. Seu trabalho era construir modelos matemáticos capazes de peneirar os dados e descobrir quais casas continham crianças e quais eram de solteirões convictos, quais consumidores gostavam da vida ao ar livre e quem estava mais interessado em sorvete e romances água com açúcar. A função de Andrew era tornar-se um leitor de mentes matemático, decifrando os hábitos dos consumidores para convencê-los a gastar mais. Então, certa tarde, alguns dos colegas de Andrew, do departamento de marketing, pararam ao lado de sua mesa. Disseram que estavam tentando descobrir quais clientes da Target estavam grávidas, com base em seus padrões de compras. Afinal, mulheres grávidas e novos pais são o santo graal dos varejistas. Praticamente não existe um grupo mais rentável, mais faminto por produtos e mais indiferente aos preços. Não são apenas fraldas e lencinhos umedecidos. Pessoas com crianças pequenas ficam tão cansadas que compram tudo aquilo de que precisam, suco, papel higiênico, meias e revistas, onde quer que comprem mamadeiras e papinha. Além disso, se um novo pai ou mãe começa a fazer compras na Target, vai continuar comprando ali durante anos. Ou seja, descobrir quais clientes estavam grávidas poderia render milhões de dólares para a Target. Andrew ficou intrigado. Quer melhor desafio para um adivinho estatístico do que penetrar não só nas mentes dos consumidores, mas também em seus quartos? Até o fim do projeto, Andrew aprenderia algumas lições importantes sobre os perigos de espionar os hábitos mais íntimos das pessoas. Ele descobriria, por exemplo, que esconder aquilo que se sabe, às vezes é tão importante quanto sabê-lo, e que não é toda mulher que se empolga com a ideia de haver um programa de computador esmiuçando seus planos reprodutivos.
Pelo jeito, nem todo mundo acha que usar a matemática para ler as mentes dos outros é uma coisa legal. Acho que as pessoas de fora talvez digam que isso é meio como um Big Brother, Andrew me disse. Isso deixa algumas pessoas incomodadas. Houve um tempo em que uma empresa como a Target nunca teria contratado um sujeito como Andrew Paul. Há 20 anos, os varejistas não realizavam esse tipo de análise intensamente baseada em dados. Em vez disso, a Target, assim como supermercados, shopping centers, vendedores de cartões comemorativos, lojas de roupas e outras empresas, tentava espiar dentro da cabeça dos clientes a maneira antiga, contratando psicólogos que forneciam táticas vagamente científicas que eles alegavam fazer os consumidores gastarem mais. Alguns desses métodos ainda são usados hoje em dia. Se você entrar no Walmart, Home Depot ou no shopping center perto da sua casa e prestar atenção, vai ver truques de revendedores que existem há décadas, todos projetados para explorar o seu subconsciente de consumidor. Pense, por exemplo, em como você compra comida. É provável que as primeiras coisas que você vê quando entra no mercado são as frutas e os legumes dispostos em pilhas fartas, atraentes. Pensando bem, colocar produtos frescos na frente de uma loja não faz muito sentido, pois frutas e legumes se danificam facilmente no fundo de um carrinho de compras. Logicamente, deveriam ficar situados perto dos caixas, para serem comprados por último. Mas, como os marqueteiros e psicólogos descobriram muito tempo atrás, se começarmos nossas compras enchendo o carrinho de alimentos saudáveis, somos muito mais suscetíveis a comprar Doritos, Oreos e pizza congelada quando nos depararmos com eles mais adiante. A sensação subconsciente de virtude que vem de comprar abóbora primeiro torna mais fácil colocar um pote de sorvete no carrinho depois. Ou pense no modo como a maioria de nós vira à direita após entrar numa loja. Você sabia que você vira à direita? É quase certeza que sim. Há milhares de horas de fitas de vídeo mostrando consumidores virando à direita quando passam pelas portas da frente. Como resultado dessa tendência, os revendedores enchem o lado direito das lojas com os produtos mais lucrativos que eles esperam que você compre logo de cara. Ou pense em cereais matinais e sopas. Quando eles estão nas prateleiras em ordem não alfabética, mas aparentemente aleatória, o nosso intuito é demorar um pouco mais e olhar uma seleção maior. Por isso, você raramente encontrará Raisin Bran perto de Rice Chex. Em vez disso, você vai ter que procurar o cereal que você quer na prateleira e talvez você fique tentado a pegar uma caixa a mais de outra marca. O problema dessas táticas, no entanto, é que elas tratam cada comprador exatamente do mesmo modo. São soluções um tanto primitivas, tamanho único, para deflagrar hábitos de consumo. Nas últimas 2 décadas, no entanto, conforme o mercado varejista tornou-se mais competitivo, cadeias como a Target começaram a entender que não podiam confiar nos mesmos velhos truques. O único jeito de aumentar os lucros era descobrir os hábitos de cada comprador individual e fazer o marketing para as pessoas uma por uma, com abordagens especializadas, projetadas para ter apelo às preferências de compra específicas de cada consumidor. Em parte, essa constatação veio de uma consciência crescente de como é poderosa a influência dos hábitos em quase qualquer decisão de compra. Uma série de experimentos convenceu os marqueteiros de que se eles conseguissem entender os hábitos de um comprador específico, poderiam fazê-lo comprar quase qualquer coisa. Um estudo registrou consumidores em vídeo enquanto andavam por lojas de alimentos. Os pesquisadores queriam saber
como as pessoas tomavam decisões de compras. Especificamente, procuravam compradores que tivessem vindo com listas de compras, que em tese já tivessem decidido de antemão o que queriam. O que descobriram foi que, apesar das listas, mais de 50% das decisões de compra ocorriam no momento em que um cliente via um produto na prateleira, pois apesar das melhores intenções dos compradores, seus hábitos eram mais fortes que suas intenções escritas. Vejamos, um comprador murmurou para si mesmo enquanto percorria uma loja: aqui estão as batatas chips. Vou pular dessa vez. Espera aí. A batata Lay's está em promoção. Ele pôs um pacote no carrinho. Alguns compradores compravam as mesmas marcas mês após mês, embora admitissem que não gostavam muito do produto. Não amo o Folgers, mas é esse café que eu compro, sabe? Que outra marca existe? Disse uma mulher parada em frente a uma prateleira contendo dezenas de outras marcas de café. Os consumidores compravam mais ou menos a mesma quantidade de comida cada vez que iam às compras, mesmo que tivessem prometido fazer cortes. Os consumidores às vezes agem como criaturas de hábito, repetindo automaticamente comportamentos passados com pouca atenção às metas atuais, escreveram 2 psicólogos da Universidade do Sul da Califórnia em 2009. O aspecto surpreendente desses estudos, no entanto, era que, embora todos confiassem em hábitos para orientar as suas compras, os hábitos de cada pessoa eram diferentes. O sujeito que gostava de batatas chips comprava um pacote toda vez, mas a mulher que comprava Folgers nunca ia ao corredor dos salgadinhos. Havia pessoas que compravam leite sempre que iam às compras, mesmo que já tivessem o bastante em casa. E havia pessoas que sempre compravam sobremesas quando diziam que estavam tentando perder peso. Mas os compradores de leite e os viciados em sobremesa geralmente não eram os mesmos. Os hábitos eram únicos para cada pessoa. A Target queria tirar vantagem desses traços individuais. Mas quando milhões de pessoas passavam pelas suas portas todo dia, como manter controle de preferências e padrões de compras? Você coleta dados, quantidades enormes, quase inconcebíveis de dados. Há pouco mais de uma década, a Target começou a construir um vasto armazém de dados que atribuía a cada comprador um código de identificação, conhecido internamente como número do visitante, que mantém um registro de como cada pessoa comprava. Quando um cliente usava um cartão de crédito emitido pela Target, entregava uma etiqueta de fidelidade no caixa, trocava um cupom recebido em casa pelo correio, preenchia uma pesquisa, devolvia um produto para reembolso, telefonava para o atendimento ao cliente, abria um e-mail da Target, visitava a target.com ou comprava qualquer coisa online, e os computadores da empresa registravam. Um registro de cada compra era ligado ao número do visitante desse comprador, junto com informações sobre todas as outras coisas que ele já tinha comprado até hoje. Também ligadas a esse número do visitante, havia informações demográficas que a Target coletava ou comprava de outras empresas, incluindo a idade do comprador, se ele era casado e tinha filhos, em que região da cidade morava, quanto demorava para chegar de carro à loja, uma estimativa de quanto ganhava, se tinha mudado recentemente, quais sites visitava, os cartões de crédito que carregava na carteira e os seus números de telefone fixo e celular. A Target pode comprar dados que indicam a etnia de um comprador, seu histórico profissional, que revistas lê, se já declarou falência, o ano em que comprou ou perdeu a sua casa, em qual faculdade ou colégio estudou,
e se prefere certas marcas de café, papel higiênico, cereal matinal ou molho de maçã. Há vendedores de dados, como a Infinigraph, que ouvem as conversas online de consumidores em fóruns de discussão da internet e mantém controle de quais produtos esses consumidores mencionam favoravelmente. Uma firma chamada Happy Leaf vende informações sobre as tendências políticas dos consumidores, seus hábitos de leitura, contribuições para obras de caridade, a quantidade de carros que eles possuem e se preferem notícias religiosas ou descontos em cigarros. Outras empresas analisam fotos que os consumidores postam online, catalogando se são obesos ou muito magros, altos ou baixos, cabeludos ou carecas e que tipos de produto talvez queiram comprar devido a isso. A Target, numa declaração, recusou-se a indicar com quais empresas demográficas lida e quais tipos de informação estuda. Antigamente, as empresas só sabiam o que os seus clientes queriam que elas soubessem, disse Tom Davenport, um dos maiores pesquisadores de como as empresas utilizam dados e análises. Esse mundo ficou muito para trás. Você ficaria chocado se soubesse quanta informação corre por aí. E toda empresa as compra, pois é o único jeito de sobreviver. Se você usa o seu cartão de crédito da Target para comprar uma caixa de picolés uma vez por semana, geralmente por volta das 6:30 da noite, e sacos de lixo gigantes nos meses de julho e outubro, os estatísticos da Target e programas de computador determinam que você tem crianças em casa. Tende a parar para comprar comida no caminho de volta do trabalho e tem um gramado que precisa ser aparado no verão, além de árvores que soltam folhas no outono. Vão examinar seus outros padrões de compra e notar que às vezes você compra cereal matinal, mas nunca leite, o que significa que deve estar comprando leite em algum outro lugar. Por isso, a Target vai lhe enviar cupons de desconto no leite desnatado e também no chocolate granulado, no material escolar, em móveis para jardim, rastelos, e já que é provável que você queira relaxar após um longo dia de trabalho, na cerveja. A empresa vai adivinhar o que você costuma comprar e então tentar convencê-lo a comprar isso na Target. Ela tem a capacidade de personalizar os anúncios e cupons que envia para cada cliente, embora você talvez nunca perceba que recebeu pelo correio um folheto diferente do de seus vizinhos. Com o número do cliente, nós temos seu nome, endereço e forma de pagamento. Sabemos que você tem um cartão Visa Target, um cartão de débito e podemos relacionar isso às suas compras na loja. Andrew disse a uma plateia de estatísticos de varejo numa conferência em 2010. A empresa pode ligar a uma pessoa específica cerca de metade das vendas feitas na loja, quase todas as vendas online e cerca de 1/4 das visitas ao site. Nessa conferência, Andrew mostrou um slide com uma amostra dos dados que a Target coleta. Um diagrama que fez alguém na plateia assobiar de espanto quando ele apareceu na tela. Então, ele mostra pra gente no livro uma imagem do slide, né? Vou resumir aqui para vocês. O slide se chama Juntando Tudo, o número do cliente. Ou seja, ele está querendo dizer tudo que eles conseguem de informação associando a esse número de cliente. Então, tem os links acessados em e-mails, o padrão de navegação na internet, cookies de acesso, identificação de celular, cupons por mensagens de texto no celular, resposta de canal por visitante, histórico de contato, modelos de previsão, compra online, dados demográficos, concorrência do ramo,
nome, endereço, forma de pagamento, lista e registros, distância até a loja, gasta pelo cliente, troca de cupom e compras na loja. Todos esses dados são relacionados a esse número do visitante, tá? Continuando, o problema de todos esses dados, no entanto, é que eles não fazem sentido sem estatísticos que saibam interpretá-los. Para um leigo, 2 consumidores que compram suco de laranja parecem iguais. É preciso um tipo especial de matemático para se dar conta de que um deles é uma mulher de 34 anos comprando suco para os filhos e por isso talvez goste de receber um cupom para um DVD infantil. E o outro é um homem solteiro de 28 anos que bebe suco depois de sair para correr e assim talvez esteja interessado em descontos em tênis. Andrew e os 50 outros membros do departamento de dados de cliente e serviços analíticos da Target eram os únicos que encontravam os hábitos escondidos nos fatos. Chamamos isso de retrato do cliente, Andrew me disse. Quanto mais eu sei sobre alguém, melhor eu posso adivinhar os seus padrões de compra. Eu não vou adivinhar tudo sobre você toda vez, mas eu vou acertar mais do que errar. Quando Andrew entrou para a Target em 2002, o departamento de análise já tinha criado programas de computador para identificar lares com crianças e a cada mês de novembro mandava aos pais catálogos de bicicletas e patinetes que ficariam perfeitos embaixo da árvore de Natal, assim como cupons de material escolar no início do ano letivo e anúncios de brinquedos para piscina no verão. Os computadores procuravam pessoas que compravam biquínis em abril e mandavam cupons de filtro solar em julho e livros de dieta em dezembro. Se a Target quisesse, poderia enviar a cada cliente um livro de cupons cheio de descontos em produtos que eles têm quase certeza de que os consumidores comprariam, pois já compraram os mesmos itens antes. A Target não é a única empresa que deseja prever os hábitos dos consumidores. Quase todos os grandes varejistas, incluindo empresas como Amazon.com, Best Buy, supermercados Kroger, 1-800-Flowers, Olive Garden, Anheuser-Busch, os Correios dos Estados Unidos, Fidelity Investments, Hewlett-Packard, Bank of America, Capital One e centenas de outras, têm departamentos de análise previsiva dedicados a descobrir as preferências dos consumidores. Mas a Target sempre foi uma das mais espertas nisso, disse Eric Siegel, que organiza uma conferência chamada Predictive Analytics World. Os dados não significam nada por conta própria. A Target é boa em desvendar as perguntas realmente inteligentes. Não é preciso um gênio para saber que alguém que está comprando cereal matinal provavelmente também precisa de leite. Mas há outras questões muito mais difíceis e mais lucrativas a serem respondidas. E é por isso que umas poucas semanas depois que Andrew foi contratado, os seus colegas perguntaram se era possível determinar quem estava grávida, mesmo essa mulher não querendo que ninguém soubesse. Em 1984, um professor convidado na UCLA, chamado Alan Andreessen, publicou um artigo que tentava responder uma pergunta básica: por que algumas pessoas de repente mudam suas rotinas de compras? A equipe de Alan passara o ano anterior realizando pesquisas telefônicas com consumidores da região de Los Angeles, interrogando-os sobre as suas compras recentes. Sempre que alguém atendia ao telefone, os cientistas o metralhavam com perguntas sobre quais marcas de pasta de dente e sabão tinham adquirido e se suas preferências tinham mudado. Ao todo, entrevistaram quase 300 pessoas. Como outros pesquisadores,
descobriram que a maioria das pessoas compra as mesmas marcas de cereal matinal e desodorante semana após semana. Os hábitos eram soberanos, exceto quando eles não eram soberanos. Por exemplo, 10,5% das pessoas que Alan entrevistou tinham mudado de marca de pasta de dente nos últimos 6 meses. Mais de 15% haviam começado a comprar um novo tipo de sabão em pó. Alan queria saber por que essas pessoas tinham desviado de seus padrões habituais. O que ele descobriu se tornou um pilar da teoria do marketing moderno. Os hábitos de compra das pessoas tendem a mudar mais quando elas passam por um grande acontecimento na vida. Essa frase é importante, né? Quando uma pessoa se casa, por exemplo, ela tem mais chances de começar a comprar um novo tipo de café. Quando se muda para uma casa nova, está mais propensa a comprar um tipo diferente de cereal matinal. Quando se divorcia, há uma probabilidade maior de que comece a comprar marcas diferentes de cerveja. Os consumidores que estão passando por grandes acontecimentos na vida, muitas vezes não percebem ou não se importam que seus padrões de compra mudaram. No entanto, os varejistas percebem e se importam bastante. Mudar de casa, casar-se ou divorciar-se, perder ou mudar de emprego, ter alguém chegando ou indo embora de casa, escreveu Alan, são mudanças de vida que tornam os consumidores mais vulneráveis a intervenções de marqueteiros. E qual é o maior acontecimento na vida da maioria das pessoas? O que causa maior reviravolta e vulnerabilidade a intervenções do marketing? Ter um bebê. Praticamente não existe uma mudança maior para um cliente do que a chegada de um filho. Como resultado, os hábitos dos novos pais são mais flexíveis nesse momento do que em qualquer outro período na vida de um adulto. Por isso, para uma empresa, mulheres grávidas são minas de ouro. Novos pais compram muitas coisas: fraldas e lencinhos umedecidos, berços e macacões, cobertores e mamadeiras, que lojas como a Target vendem por um lucro significativo. Uma pesquisa realizada em 2010 estimou que o pai ou mãe médio gasta $6.800 em produtos de bebê antes do primeiro aniversário de uma criança. Mas essa é apenas a ponta do iceberg das compras. Esses gastos iniciais são insignificantes em comparação com os lucros que uma loja pode obter tirando proveito dos hábitos de compra cambiantes de um novo pai ou mãe. Se mães exaustas e pais insones começam a comprar papinha e fraldas na Target, vão começar a comprar os seus mantimentos, produtos de limpeza, toalhas, roupas de banho. E bem, o céu é o limite. Na Target também. Porque é fácil. Para um novo pai, facilidade é o mais importante de tudo. Assim que conseguirmos fazer com que eles comprem fraldas de nós, começam a comprar todo o resto também. Andrew me disse. Se você está cruzando a loja com pressa procurando mamadeiras e passa pelo suco de laranja, você vai pegar uma caixa. Oh, e olha aqui esse novo DVD que eu quero. Em pouco tempo você estará comprando cereal matinal e toalhas de papel de nós e vai continuar voltando. Os novos pais são consumidores tão valiosos que os grandes varejistas estão dispostos a fazer qualquer coisa para encontrá-los, inclusive entrar em alas de maternidade, mesmo que seus produtos não tenham nada a ver com crianças pequenas. Um hospital de Nova York, por exemplo, oferece a cada nova mãe uma bolsa de presentes contendo amostras de gel para cabelo, loção facial, espuma de barbear, uma barra de cereais, shampoo e uma camiseta de algodão. Dentro dessa bolsa há cupons para um serviço online de revelação de fotos, sabão para as mãos e uma academia local. Também há amostras de fraldas e loções para bebê,
mas elas se perdem entre os produtos para adultos. Em 580 hospitais de diversas partes dos Estados Unidos, novas mães ganham presentes da Walt Disney Company, que em 2010 inaugurou uma divisão com o objetivo específico de fazer marketing para pais de crianças pequenas. A Procter & Gamble, a Fisher-Price e outras empresas têm programas de brindes semelhantes. A Disney estima que o mercado dos recém-nascidos dos Estados Unidos valha 36 bilhões e 300 milhões de dólares por ano. Mas para empresas como a Target, abordar novas mães na ala de maternidade é em alguns sentidos tarde demais. A essa altura elas já estão na tela do radar de todas as outras. A Target não queria competir com a Disney e a Procter & Gamble, queria superá-las. O objetivo da Target era começar a fazer marketing para os pais antes de o bebê chegar. E é por isso que os colegas de Andrew o abordaram naquele dia para perguntar sobre a criação de um algoritmo de previsão de gravidez. Se eles conseguissem identificar futuras mães ainda em seu segundo trimestre, poderiam capturá-las antes de qualquer outra empresa. O único problema era que descobrir quais clientes estão grávidas é mais difícil do que parece. A Target tinha um registro de chás de bebê e isso ajudava a identificar algumas mulheres grávidas. E além do mais, todas essas futuras mães forneciam de bom grado informações valiosas, como a data prevista do parto, que permitiam à empresa saber quando lhes enviar os cupons para vitaminas pré-natais ou fraldas. Mas só uma pequena parcela das clientes grávidas da Target usava o registro. Havia também outras clientes que os executivos suspeitavam que estivessem grávidas porque compravam roupas para grávidas, móveis para o quarto do bebê e pacotes de fraldas. Suspeitar e saber, no entanto, são coisas diferentes. Como você sabe se alguém que está comprando fraldas está grávida ou está comprando um presente para uma amiga grávida? Além disso, o timing é importante. Um cupom que é útil um mês antes do parto pode ser jogado no lixo umas poucas semanas depois que o bebê chega. Andrew começou a trabalhar no problema esmiuçando as informações do registro de chás de bebê da Target, que o permitia observar como os hábitos de compras da mulher típica mudavam conforme a data do parto se aproximava. O registro era como um laboratório, onde ele podia testar palpites. Cada futura mãe fornecia seu nome, o nome do cônjuge e a data prevista para o nascimento. O banco de dados da Target conseguia ligar essas informações aos números de clientes da família. Sendo assim, sempre que uma dessas mulheres comprava alguma coisa numa loja ou pela internet, Andrew, usando a data prevista que a mulher fornecera, podia identificar o trimestre em que a compra ocorreu. Em pouco tempo, ele já estava detectando padrões. As futuras mães, ele descobriu, faziam compras de maneira um tanto previsíveis. Pensemos, por exemplo, em loções. Muitas pessoas compram loção, mas um analista de dados da Target notou que as mulheres do registro de bebês estavam comprando quantidades atipicamente grandes de loção sem perfume perto do início de seu segundo trimestre. Outro analista notou que em algum momento das primeiras 20 semanas, muitas grávidas faziam estoque de vitaminas, assim como cálcio, magnésio e zinco. Várias pessoas compram sabão e bolas de algodão todo mês, mas quando alguém de repente começa a comprar muito sabão sem perfume e bolas de algodão, além de desinfetantes para as mãos e um número impressionante de toalhas de mão, tudo de uma vez, uns poucos meses após comprar loções, magnésio e zinco, isso indica que a data do parto está se aproximando. Conforme o programa de computador de Andrew foi peneirando os dados, ele conseguiu identificar cerca de 25 produtos diferentes, que analisados em conjunto, permitiam que ele, em certo sentido, espiasse dentro do útero de uma mulher.
E o mais importante, podia adivinhar em que trimestre estava e estimar a data do parto, para que a Target pudesse lhe mandar cupons quando estivesse prestes a fazer compras novas. Quando Andrew terminou o projeto, seu programa podia atribuir a qualquer cliente regular uma pontuação de previsão de gravidez. Jenny Ward, uma mulher de 23 anos de Atlanta, que comprou loção de manteiga de cacau, uma bolsa grande o bastante para servir como porta-fraldas, zinco, magnésio e um tapete azul, tinha uma chance de 87% de que ela esteja grávida e que o seu parto esteja previsto para o final de agosto. Liz Alter, do Brooklyn, 35 anos, que comprou 5 pacotes de toalhas de mão, um frasco de sabão em pó para pele sensível, jeans folgados, vitaminas contendo DHA e um monte de hidratantes. Ela tem uma chance de 96% de estar grávida e provavelmente vai dar à luz no começo de maio. Caitlin Pike, uma mulher de 39 anos, de São Francisco, que comprou um carrinho de bebê de 250 dólares, mas nada além disso. Provavelmente está comprando para o chá de bebê de uma amiga. Além disso, seus dados demográficos mostram que ela se divorciou há 2 anos. Andrew aplicou seu programa a todas as consumidoras da base de dados da Target. No fim, ele tinha uma lista com centenas de milhares de mulheres que provavelmente estavam grávidas e que a Target podia inundar com propagandas de fraldas, loções, berços, lencinhos umedecidos e roupas para grávidas, em momentos em que os seus hábitos de compra estavam especialmente flexíveis. Se ao menos uma fração dessas mulheres ou dos seus maridos começasse a fazer suas compras na Target, isso somaria milhões de dólares ao faturamento da empresa. Então, quando essa avalanche de propaganda estava prestes a começar, alguém dentro do departamento de marketing fez uma pergunta: como as mulheres vão reagir quando perceberem o quanto a Target sabe? Se mandarmos alguém um catálogo e dissermos parabéns pelo seu primeiro filho e a pessoa nunca nos contou que está grávida, isso vai deixar algumas pessoas incomodadas, Andrew me disse. Somos muito mais conservadores no que diz respeito a acatar todas as leis da privacidade. Mas mesmo se você está cumprindo a lei, pode fazer coisas que provocam mal-estar. Há um bom motivo para esses receios. Cerca de 1 ano depois que Andrew criou seu modelo de previsão de gravidez, um homem entrou numa Target do Minnesota e exigiu falar com o gerente. Trazia um anúncio na mão, estava muito irritado. Minha filha recebeu isso pelo correio, ele disse. Ela ainda está no ensino médio e vocês estão mandando para ela cupons de roupas de bebê e berços. Estão tentando incentivar minha filha a engravidar? A gente não fazia ideia do que o homem estava falando. Olhou para o telefone porque fora enviado pelo correio. De fato, estava endereçado à filha do homem e continha programas de roupas para grávidas. Peraí, gente, deixa eu voltar aqui porque eu virei a página e mudou a entonação. Vamos lá. O gerente não fazia ideia do que o homem estava falando. Olhou para o folheto que fora enviado pelo correio. De fato, estava endereçado à filha do homem e continha propagandas de roupas para grávidas, móveis para berçário e fotos de criancinhas sorridentes olhando nos olhos das mães. O gerente se desculpou profusamente e então telefonou alguns dias depois para se desculpar de novo. O pai estava meio atônito. Eu tive uma conversa com a minha filha, ele disse. Pelo jeito, estão acontecendo coisas nesta casa das quais eu não estava totalmente ciente. Ele respirou fundo. Ela vai ter o filho em agosto. Eu lhe devo um pedido de desculpas. A Target não é a única empresa que gerou receios entre os consumidores. Outras empresas já foram atacadas por usar dados de maneiras muito menos intrusivas. Em 2011, por exemplo, uma moradora de Nova York processou o McDonald's, a CBS, a Mazda e a Microsoft, alegando que
A agência de publicidade dessas empresas monitorava a atividade das pessoas na internet para traçar perfis de seus hábitos de compra. Na Califórnia, há ações coletivas em andamento contra a Target, o Walmart, a Victoria's Secret e outras redes de varejistas por pedir aos clientes que forneçam seus códigos postais ao usar cartões de crédito e então usar essas informações para descobrir seus endereços. Andrew e seus colegas sabiam que usar dados para prever a gravidez de uma mulher era um possível desastre de relações públicas. Então, como podiam fazer com que seus anúncios chegassem às mãos das futuras mães sem parecer que estavam espionando essas mulheres? Como você se aproveita dos hábitos de uma pessoa sem deixar que ela saiba que você está estudando cada detalhe da sua vida? Aqui terminou a primeira parte do capítulo 7. É uma parte longa, né? Mas eu gosto porque o autor, o Charles Duhigg, ele expõe muitas coisas pra gente. Quando termina a leitura, é meio que assim, cara, não tem como você não ter entendido do que eu tô falando. Porque eu vou dar milhões de exemplos, eu vou explicar tudo detalhadamente. Eu acho isso muito útil, tá? Vamos lá rapidinho para um resumo dos pontos importantes dessa parte da leitura. O que o autor nos disse? Ele nos disse, primeiro, que empresas não vendem produtos. Empresas vendem a previsão do comportamento das pessoas. Bingo? Bingo. Segundo, o autor nos diz que hábitos de consumo são únicos. Cada pessoa tem o seu, mas eles se tornam vulneráveis em momentos de transição de vida. Quando tem alguma mudança, esses hábitos também sofrem mudanças. Terceiro, a Target aprendeu a prever os desejos dos consumidores antes que eles tenham consciência desses desejos. Quarto, o limite entre personalização inteligente, né? Você personalizar cada indivíduo, cada consumidor, e você invadir emocionalmente a vida dele, é um limite tênue e é estratégico, ok? E por último, entender os hábitos é poder. Bingo! Não entender os hábitos é ser conduzido por eles. Bingo! Por que a Target queria controlar esse entendimento de hábitos das pessoas? Porque entender hábitos é poder. Bingo! Ok? Então, feito esse resumo do resumo, né? A gente vai começar a falar sobre a pergunta que o Andrew ouviu logo no início do seu trabalho na Target. A pergunta, ela era simples e perturbadora ao mesmo tempo, né? O que eles perguntaram? Andrew, os seus computadores conseguem descobrir quais clientes estão grávidas, mesmo que elas não queiram que a gente saiba que elas estão grávidas? O Andrew, ele não trabalhava com achismos, ele trabalhava em cima de hábitos, né? Ele era um estatístico. Compras repetidas, sequências, frequências, pequenas decisões que juntas revelam, né, comportamentos intensos desses indivíduos. Vamos lá. A Target, gente, tinha acesso a algo que poucas pessoas percebiam, né? Dados não mostram o que você diz. Dados mostram o que você faz, mostram a realidade. Bingo? Bingo. Por isso que o dado é tão valioso, custa caro, porque ele mostra a realidade, tá? Cada cartão passado, cada cupom trocado, cada compra online criava um retrato invisível desse consumidor.
E esse retrato permitia uma coisa poderosa, permitia prever o que estava acontecendo dentro da vida dessas pessoas. Então, comprar toalhas, comprar panelas, comprar comida congelada, tudo de uma vez, a pessoa podia estar mudando para uma casa nova, ou também podia estar se divorciando. Comprar loção sem perfume, comprar vitaminas específicas, comprar bolas de algodão, comprar grandes quantidades de produtos neutros, significava uma possível gravidez no segundo trimestre. Você percebe qual é o ponto? O ponto é que as empresas, elas aprenderam que hábitos mudam quando a vida muda. Bingo! Os dados mostraram isso para as empresas. Parece óbvio, mas não é, né? As pesquisas, elas mostraram uma coisa decisiva. Mostraram que mais de 50% das decisões de compra acontecem no corredor, quando o cliente está de frente com o produto, mesmo quando a pessoa entrou com uma lista pronta. Porque o hábito, ele fala mais alto do que a intenção. Bingo! E aqui que está a virada estratégica que esse capítulo traz pra gente. Durante grandes transições de vida, seja casamento, seja mudança, seja divórcio, principalmente seja a chegada de um bebê, os hábitos ficam maleáveis, eles ficam flexíveis. E quem entra nesse momento costuma ficar por anos na vida desse consumidor. Por isso, mulheres grávidas são chamadas de a mina de ouro do varejo. Não só pelo que elas compram agora, mas pelo padrão de consumo que elas vão construir depois. O Andrew criou um algoritmo capaz de identificar 25 produtos-chave que combinados indicavam gravidez e até estimavam a data do parto. Gente, isso é muito mágico, né? Mas não era adivinhação, não era achismo, era a ciência do hábito aplicada ao consumo. Mas então veio a pergunta ética, né? Que também é estratégica. Como usar esse poder sem assustar esse consumidor? E como influenciar hábitos nas pessoas sem parecer que isso é uma invasão? Essa tensão entre você ter previsibilidade, né, do que as pessoas vão comprar e a privacidade das pessoas ser respeitada é que é o coração desse capítulo 7. E agora eu vou trazer isso para a sua vida, tá? Vamos lá, pensa comigo. Quem que está influenciando os seus hábitos hoje sem você nem perceber? Onde você faz as suas compras? É só você pensar. Quais padrões de consumo, padrões de pensamento, padrões de comportamento não nasceram em você? Foram induzidos por outros. E em que momentos de vulnerabilidade você tem sido mais facilmente direcionada? Tipo, nossa, hoje eu tô muito ansiosa. Hoje eu vou lá na loja americana e vou comprar uma barra de chocolate. Eu acho que esse exemplo, ele é autoexplicativo, né? Desenhei pra você, né? Quem nunca? Agora, nós vamos fazer uma reflexão consciente, tá? Você sabe quais hábitos seus... Não. Essa pergunta vai ficar por último. Vou fazer uma outra. Você sabe quais hábitos os seus dados revelam sobre você? Você sabe? Já pensou sobre isso? Quais transições de vida já te tornaram mais suscetível a decisões automáticas? Quais mudanças grandes você passou? Que você teve que tomar decisões assim, meio que no automático. Onde que você está escolhendo realmente e onde que você está apenas respondendo aos estímulos? Tipo, Maria vai com as outras. Gente, quem entende os hábitos lidera as decisões.
Quem não entende os hábitos é conduzido a tomar decisões. Bingo? Bingo. No livro Mente de Ouro, eu te ensino a inverter esse jogo. A você parar de reagir a estímulos invisíveis e você começar a construir hábitos com intenção, com consciência, com propósito. Seja um propósito emocional, um propósito financeiro, um propósito mental. Então eu vou deixar o link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Lembrando que no meu livro Mente de Ouro, você ainda ganha o bônus, que é o Cofre Dourado da Prosperidade, tá? Ele é um guia prático, ele traz exercícios práticos para você fazer no seu dia a dia. Agora eu quero que você responda uma pergunta para mim nos comentários. Já tô terminando, vamos lá. Qual hábito você percebe que não é seu, não foi você que criou? Foi aprendido, foi induzido ou foi reforçado pelo ambiente que você vive? Eu vou dar um exemplo muito clássico. A pessoa não gosta de café, mas ela começa a trabalhar numa empresa que todo mundo toma café. A única bebida que tem para ela tomar fora a água é café. Ela cria esse hábito. Ela nem gosta de café, mas ela aprendeu a tomar café. E hoje ela é viciada em café. Ela bebe sem gostar. Agora já é pelo vício. Ok? Deu pra entender? Gente, você tá no Clube da Mente de Ouro. Aqui não tem teoria vazia, né? Aqui é vida real. Aqui você não aprende só como os hábitos são criados. Aqui você aprende a retomar o controle deles na sua vida. Tá? O Andrew, ele não criou apenas um algoritmo. Ele revelou uma verdade que pode ser desconfortável, mas é uma verdade. Os hábitos falam antes da consciência. Se você não decodifica os seus padrões, alguém vai fazer isso por você. E com outros interesses, que não são os melhores para você, pode ter certeza. Esse é o Clube da Mente de Ouro. O poder não está em prever os hábitos. O poder está em ter a opção de escolher quais hábitos você quer. Ok? Se isso tudo ressoou em você, eu peço já que você me deixe lisonjeada, se inscreva no meu canal, ativa o sininho, dê um like, curta, comenta, compartilha. Me deixa saber que está fazendo diferença na sua vida o que eu estou te ensinando aqui, tá? Afinal de contas, o resultado que você ainda não tem, eu te garanto que está atrás da página que você ainda não leu. Por isso eu estou lendo ela aqui para você, com você e por você. Um beijo no coração de vocês.